Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Primeiro Democracia Ativa de 2016 é realizado em Lucas do Rio Verde. Conselheiros substitutos lançam livros sobre regimes próprios de previdência social. Agora, no TCE Notícias. Aprimorar e compartilhar conhecimento entre os órgãos de controle externo. Esse é um dos objetivos do programa Democracia Ativa, iniciativa do TCE que teve o lançamento de 2016, registrado neste mês no município de Lucas do Rio Verde. A gente esteve conferindo de perto a receptividade do evento. Veja! Dezenas de vereadores prestigiaram a primeira edição do programa Democracia Ativa, realizado na Câmara de Lucas do Rio Verde. A iniciativa do Tribunal de Contas de Mato Grosso contou com a presença dos presidentes do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo da Cunha e ainda do deputado José Domingos Fraga, representando a Assembleia Legislativa. Todos reforçaram a importância dessa aproximação com os gestores como um forte instrumento de ampliação da rede de controle e fiscalização para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos. É um momento de compartilhamento de conhecimento importante em assuntos relevantes como orçamento público, como lei de transparência, e desmistificar um pouco perante os vereadores, os parlamentares do município, essa áurea do tribunal como uma coisa meio inacessível. Ao contrário, nós temos funções iguais, compartilhadas, pelo menos uma delas, que é a de fiscalizar o Poder Executivo. Então, os resultados são fantásticos. Vamos continuar em mais 9 eventos como esse no resto do estado, com a convicção de que estamos no caminho correto. Se os gestores públicos colocam em práticas determinadas políticas públicas, alivia o poder judiciário, porque não compete, como diz o ministro, o poder judiciário não governa, ele evita o desgoverno. São várias ferramentas que o Tribunal de Contas tem utilizado, tem trazido para os gestores públicos a nível de Estado e tem chamado a sociedade para participar, até em função da Lei de Acesso à Informação. Então, portanto, o Tribunal do Estado de Mato Grosso hoje ele é referência em função dessa metodologia aplicada. Cerca de 70 vereadores, inclusive presidentes das câmaras municipais de 12 municípios, participaram do evento. Entre os assuntos abordados, os direitos e deveres dos vereadores e quais são as diretrizes legais que os legisladores devem seguir para garantir uma gestão mais eficaz nas câmaras, inclusive quanto à fiscalização da transparência e à aplicação da Lei de Acesso à Informação. Os presidentes precisam ter os conhecimentos necessários para poder fazer uma gestão que não impliquem, por exemplo, em falhas, em irregularidades que possam trazer algum julgamento algum julgamento negativo por parte do Tribunal de Contas. Então a proposta é trazer para os presidentes e para os futuros presidentes, porque o vereador de hoje ele pode ser o presidente da Câmara amanhã, trazer informações relacionadas ao cumprimento dos limites, além de outras informações relacionadas a licitações, contratos e outras matérias afetas à área administrativa. É importante tanto para o controle interno, como para o exercício da vereança, como também para o controle externo, que a Lei de Acesso à Informação seja efetivamente implantada por todos os municípios mato-grossenses, porque somente dessa forma é que as contas públicas, as prestações de contas podem ser efetivamente fiscalizadas, acompanhadas, para que os serviços públicos sejam efetivamente de qualidade para toda a sociedade. Falando em dever dos vereadores, as peças de planejamento também estiveram em pauta, uma vez que cabe aos parlamentares analisar, debater e aprovar esses documentos, que apontam onde os recursos públicos devem ser aplicados
pelo Executivo Municipal. Os vereadores têm dois papéis importantes, duas funções típicas. Uma é legislar e a outra é controlar. Então, os vereadores atuam na fase do pré-planejamento, nas audiências públicas, participa já desse processo, depois, durante a aprovação na Câmara Municipal, e aí os vereadores têm uma oportunidade imensa de fazer emendas ao orçamento. Ou seja, o vereador representa a sociedade, então ele sabe, juntamente com o secretário de cada pasta, qual é a necessidade da Dona Maria lá do bairro, o que ocorre no bairro tal, o que está precisando, se é a construção de creche, se é a construção de hospital, se é pavimentação asfáltica. E aí o vereador pode contribuir e muito com esse processo. Outro ponto destacado foi o papel dos vereadores em cobrar dos gestores políticas públicas voltadas à proteção da criança e do adolescente, inclusive com a construção de abrigos e a consolidação dos conselhos tutelares. E muitas vezes a sociedade não entende a importância do conselho tutelar, né? O conselho tutelar ele é um órgão autônomo, independente, que ele é responsável por grande parte dessa medida de proteção, as medidas de proteções do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, claro, se você tem um conselho tutelar sem um investimento, conselho tutelar defasado, ele vai fazer um trabalho mais ou menos. Então, é muito importante, né, que os municípios se conscientizem da importância da autonomia, de dar um sustentáculo ao Conselho Tutelar para que ele possa executar de maneira eficaz as políticas públicas que estão ao alcance dele, né? A nossa ideia, então, é trazer um pouco, né, do que essas medidas, do que são essas medidas de proteção e procurar mostrar para a sociedade a importância da contribuição de cada um no combate, né, a essas situações de risco a que as crianças e adolescentes são expostos diuturnamente, né? Para cada um dos vereadores presentes neste primeiro Democracia Ativa de 2016, realizado aqui em Lucas do Rio Verde, a aproximação do TCE e o intercâmbio de informações e experiências promovidos neste evento devem contribuir e muito para o exercício dos trabalhos no Legislativo Municipal e, consequentemente, quem ganha com isso é a sociedade. E a gente tem que se qualificar para passar essa qualificação para a população e dizer, ó, você tem direito a isso, você tem direito àquilo, vem dinheiro para isso, vem dinheiro para aquilo, o prefeito não está divulgando, o prefeito não está gastando, na hora de elaborar um PPA, na hora de elaborar uma audiência pública. Nós temos vários assuntos abordados, que nem a questão do papel do vereador, a questão onde ele pode atuar dentro da LOA, do LDO, o que ele pode melhorar, o que ele pode buscar, como fiscalizar o Executivo. Então, é esse papel que o Tribunal de Contas faz e traz para nós vereadores é de suma importância. Tem muitas coisas que a gente vai levar lá para a gente começar colocar mais em prática, né? Então, muitas coisas boas estão vindo dessa palestra. Eu só tenho que parabenizar e agradecer. E a sociedade, com essas informações, com certeza, ela vai ser maior contemplada com isso. Conselheiros substitutos do TCE de Mato Grosso lançam um livro com discussão sobre os regimes próprios de previdência social. A publicação conta com a participação de conselheiros e ministros de todo o país. Um dos temas mais importantes da gestão pública na atualidade, o regime próprio de previdência social, o RPPS, passa a contar com uma obra técnica especializada, com estudos aprofundados sobre o assunto. A publicação nacional conta com a participação dos conselheiros substitutos do TCE de Mato Grosso, Luiz Henrique Lima e Ronaldo Ribeiro. O lançamento em Mato Grosso foi realizado no saguão do edifício Marechal Rondon. Essa é uma obra coletiva de ministros e conselheiros substitutos dos Tribunais de Contas brasileiros. E o tema é o controle externo dos regimes próprios de previdência social. Eu fui um dos organizadores desta obra coletiva e também autor de um dos capítulos. Além de coordenar os trabalhos, o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima ainda é autor do primeiro capítulo, que destaca os 3 critérios de auditoria na fiscalização dos RPPS. O primeiro capítulo ele é introdutório à obra e ele destaca exatamente a materialidade, a relevância e a criticidade, que são os 3 critérios de auditoria.
na fiscalização dos regimes próprios de previdência social. Ao conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro, coube a missão de tratar questões relacionadas à amortização do déficit atuarial e financeiro. Nós fazemos toda uma abordagem, quais são as implicações sob o ponto de vista orçamentário, financeiro e de limite da despesa com o pessoal. Então, assim, é um estudo aprofundado nesse ponto que traz as suas causas e consequências ao longo da história. As discussões abordadas na publicação são feitas pelo TCE de Mato Grosso há mais de 10 anos e ter o nome de 2 representantes da Corte de Contas em um livro nacional é entendido como uma valorização do trabalho desempenhado. Nós somos, há algum tempo, já referência em auditoria de regime próprio de previdência, juntamente com outros tribunais no Brasil. Então, quando nós temos 2 conselheiros substitutos, nós estamos materializando a importância do tribunal nesse contexto nacional de regime próprio de previdência, a atuação nossa. Nós já estamos há aproximadamente 13, 14 anos fazendo um trabalho junto aos regimes próprios de previdência, fornecendo esse trabalho para a sociedade. Então, esse livro vem a materializar essa posição do tribunal. A importância do assunto e o impacto do RPPS na vida da população e da gestão pública são elementos importantes que colocam os regimes próprios de previdência social cada vez mais em pauta. Nós estamos falando de centenas de bilhões de reais de recursos previdenciários que são aplicados e geridos por esses fundos. Então, há uma necessidade de que este volume de recursos seja fiscalizado para que a sua aplicação se dê de forma correta, segura e sustentável. Esse TCE Notícias fica por aqui. Quer saber mais sobre o que acontece no TCE de Mato Grosso? Então acesse o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até a próxima! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.